Na semana passada a gente falou aqui rapidamente sobre os Gênesis, né? Passando assim por alto. O que é panorama? Você olha assim do alto, não entra em detalhe nada, amém? Hoje nós vamos começar a detalhar alguma coisa. Nós vamos detalhar a história de Abraão, amém? Então vamos rapidamente lá para Gênesis capítulo 11. Quando os irmãos vão chegando, vamos lembrar. Semana passada nós falamos que Gênesis começa com a criação. Veio Adão e Eva, Caim e Abel, depois veio Sete. De Sete veio Noé, de Noé veio Cã, e Jafé. De Sem veio Éber, deu origem ao termo hebreus. De Éber veio Abraão. Abraão teve como filho Isaac. Isaac teve como filho Jacó. Jacó teve 12 filhos. Dentre os 12, José. José foi mandado para o Egito, se tornou governador do Egito, e ao final de Gênesis trouxe o povo judeu, na época o povo hebreu, ou Israel, para dentro do Egito, não é isso? Nós falamos rapidamente. Hoje vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre Abraão, amém? Não vamos falar a história toda de Abraão, não. Vamos falar do início da história de Abraão. Em nome de Jesus. Posso? Irmãos, Abraão, a história de Abraão, requer que a gente entenda duas coisas aqui que não estão na Bíblia, mas a gente precisa visualizar para entender o que está acontecendo. Amém? Todo mundo tem mais ou menos uma noção aqui do mapa de Israel, não tem? Aquela região onde aconteceram as histórias bíblicas. Vamos aqui, vamos imaginar que aqui na minha frente está o mapa, tá bom? Aqui embaixo está o Egito. O Egito está embaixo desse cenário onde acontecem as histórias bíblicas, a maioria delas. E ao norte da África, amém? Depois vem aqui, a gente entra na Ásia. Aí tem a península do Sinai, onde Moisés pegou a tábua dos 10 mandamentos, onde o povo peregrinou. Subindo, a gente chega no Levante. O Levante vai passar por todo Israel e vai passar por Damasco, Síria e Tiro, Sidom, que na época era chamado de Fenícia, e chega até a atual Turquia. Na frente do Egito para cá, você tem um deserto, que é a Arábia Saudita. Tem um mar vermelho no meio, o Egito está aqui, a Arábia Saudita está aqui. E em cima você tem o Levante. E se você chegar no Levante, lá no alto, você vai ver o início do rio Tigre e do rio Eufrates, que desce para a Mesopotâmia e vai desaguar lá no Golfo Pérsico. Tem clareza dessa geografia? Essa região que vai do Golfo Pérsico até o Egito é o que a gente chama de crescente fértil. É uma região que não é deserto e que é por onde aconteciam as peregrinações no mundo antigo, amém? Abraão vai exatamente passar por essa região, tá bom? Segunda história importante, segundo pressuposto importante. Quando Abraão viveu? Abraão pode ter vivido em duas épocas. Existem duas teorias sobre a época em que Abraão viveu. Uma que coloca ele mais antigo e outra que coloca ele mais recente. Numa outra oportunidade eu vou falar por que a gente conclui com uma ou com outra, tá bom? Eu sou daqueles que acreditam que Abraão viveu mais antigo, por volta do século 22 a.C., ou seja, ele viveu 2.200 anos aproximadamente antes de Jesus nascer. Tá bom? Tá bom? Muito bem. Aí a gente começa a história de Abraão. Capítulo 11, versículo 31. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, sobrinho de Abraão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Volta para cá. Egito, Levante, Turquia, Tigre Eufrates, Mesopotâmia. Certo? Onde que Abraão nasceu? Abraão, que depois vai ser Abraão. Então eu vou falar Abraão de uma vez, tá bom? A gente já sabe que é Abraão mesmo, mas no início ele é chamado Abraão.
Abrão é Avram, que significa pai alto. Onde que ele nasceu? Ele nasceu no sul da Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur. Tá bom? Então ele nasceu na Mesopotâmia, em Ur. Ele e antes dele o pai dele, e os irmãos dele, e o sobrinho dele nasceram em Ur. A Bíblia fala Ur dos caldeus. Na época de Abraão ainda não eram os caldeus. Os caldeus é da época de Moisés. Então Moisés, para o povo entender, falou: sabe aquela Ur dos caldeus? É lá que ele morou, lá que ele viveu. Mas a Ur na época não era habitada pelos caldeus, era habitada pelos sumérios. Nessa época nós estamos na terceira dinastia de Ur. Irmão, por que eu estou gastando essa história com vocês? Para a gente defender a nossa fé. Porque tem muita gente aí fora que fala que a Bíblia não fala a verdade, não conta a história real. Irmãos, no século XX, depois de anos o povo aí falar que a Bíblia inventou que existia tal Ur, os arqueólogos descobriram Ur, desenterraram Ur e encontraram em Ur papel. Da época eles escreviam em escrita cuneiforme, em tablets. Aliás, o tablet que a gente usa hoje é inspiração desse tablet cuneiforme. Encontraram tabletes cuneiformes de 20 e 22 a.C. e que inclusive tinham pessoas chamadas Abrão. Amém? Olha que prova mais contundente impossível. É como falar assim, José, João, não são nomes que a gente encontra várias outras pessoas? Então eles acharam o nome Abrão em Ur, exatamente onde a Bíblia fala que Ur estava. E por anos o povo lá fora dizia que a Bíblia estava inventando Ur. Aliás, a Bíblia fala, lá fora eles falaram até que Babilônia era mentira. E hoje a Babilônia você pode ir lá viajar, visitar a Babilônia. Você encontra a estátua de Nabucodonosor, porque é para não ter dúvida. A Bíblia é real, ela fala a verdade. Amém? Então Abrão nasceu em Ur, na Mesopotâmia. E Ur era uma cidade, sabe o que Ur era? E a gente vai entender por que Deus mandou Abrão sair de lá. Ur era o centro religioso do paganismo sumério. Inclusive desenterraram um zigurate, uma pirâmide escalonada, dedicada à deusa Nana, ou Deus Nana. Alguns acham que é homem, diz que é homem, outros acham que é mulher. Deus da lua, tinha um monte de deuses lá, mas o Nana era o mais forte. Era uma cidade extremamente pagã. E era uma cidade que também havia intolerância religiosa. Ou seja, quem não andasse com os pagãos era morto. O que Deus fala para Abraão? Toma a tua casa e sai daí. Porque se você ficar aí, você não vai poder fazer a minha obra. Amém? Hoje nós sabemos que Abraão e a família dele eram idólatras. Depois você confere, está lá em Josué, capítulo 24, versículo 2. Dá para ir lá rapidinho? Josué 24, 2. Rapidinho. Josué 24, 2. Posso? 24, 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, o pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então, quando eles estavam em Ur, irmão Juarez, eles eram pagãos. Eu interpreto essa frase que até Abraão era pagão. Olha como é que ela está falando aqui. Terá, pai de Naor, e serviram. Olha como é que ele fala no plural. Ele fala de Terá, Abraão e Naor, né? E serviram no plural. Então acredita aqui que o autor Josué está falando que até Abraão era pagão. Isso é problema? Irmãos, olha de onde a gente veio. Né? Nós também fomos pagãos em algum momento, né?
Abraão era normal, era um homem como qualquer outro. Ele vivia no contexto dele, ele adorava os deuses da cidade dele. Até que um dia Deus fala para ele: sai daí, vaza, não fica mais aí. E é aqui que a coisa começa a ficar diferente. Irmãos, hoje a gente tem a Bíblia, e a Bíblia facilita demais a nossa vida. Vamos tentar nos colocar no corpo de Abraão? Vamos tentar nos colocar na vida de Abraão. Abraão está numa cidade que é pagã, e ele recebe de Deus uma ordem. Como que Deus falou para ele? Não sei se falou dentro da cabeça dele, não sei se foi uma voz que veio do céu, não sei se foi uma sarça ardente, que a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que Deus deu uma ordem para ele: pega a tua estrada e vaza. Irmãos, o que fez de Abraão um homem diferente? Ele errou, não errou na vida? Várias vezes, nós vamos falar dos erros de Abraão, mas isso aqui ele foi diferenciado. Ele teve fé. Amém? Ele recebeu uma ordem e fez. Como Abraão respondeu positivamente a Deus, olha o que vem na sequência. Volta lá para Gênesis capítulo 12, versículo 2. Então voltando, Abraão estava lá em Ur. Ur hoje a gente conhece. Quem quiser vai lá para o Iraque, você pode visitar Ur, você vai ver o zigurate do deus Nana na época de Abraão. Você vai pegar o tablete com o nome Abraão lá na tua, para não ter ninguém poder discutir que a Bíblia está falando mentira. Tudo certo, tudo provado. Uma terra idólatra, Deus fala para Abraão: pega as suas coisas e vaza. Abraão responde e faz. E olha como que Deus o abençoa. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Olha só. A palavra já tinha falado antes no capítulo 11 que a esposa de Abraão, ela era estéril. Ela não podia ter filho. Sara não podia ter filho. Qual deve ser o maior desejo que esse homem tinha? Nós sabemos também que Abraão era rico. Amém? Sabemos, era rico. Qual era o maior desejo que Abraão tinha? A Bíblia não fala, mas deixa subentendido. Um homem rico que tem tudo o que quer, ama a esposa, mas a esposa não pode ter filho. Qual deve ser a coisa que Abraão mais queria na vida? Filho. Deus chega para Abraão e diz: você teve fé em mim? Pois é, eu não vou te dar só um filho, eu vou te dar uma nação. Amém? Através desse seu filho que você quer, eu vou criar um povo. Deus faz mais do que pedimos ou imaginamos. Era o que ele mais queria. Deus não dá só o filho, Deus dá uma nação para ele. E não dá só a nação. E aqui tem duas profecias. Na verdade aqui, irmãos, tem 7 promessas de Deus, mas eu não vou falar das 7, vou falar de duas. Primeiro, de Abraão: você vai dar origem a um povo judeu. Primeiro ponto. Isaac, Jacó e tudo que vem depois. E segundo, e para mim, e para todos nós é o mais importante, olha o final: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem que ele está prometendo aqui? Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Esse homem foi diferenciado porque teve fé. Ele não tinha a Bíblia, ele não tinha o Evangelho, ele não tinha Cristo, ele não tinha pastor, ele não tinha igreja, ele não tinha Moisés, ele não tinha lei, não tinha nada. Ele tinha idolatria. Ele tinha todo mundo idolatrando, deuses estranhos. E Deus fala: sai daí. E ele sai. Esse homem tem fé. E esse homem que tem fé faz o que Deus manda. O que Deus fala para ele? Agora eu vou te dar tudo o que você imaginou, sonhou, quis e muito mais. Amém? Porque você tem fé. Deus está nos falando nessa noite, irmãos, através de Abraão: tenha fé. Amém? Ainda que tudo esteja contra a sua fé,
Siga o exemplo de Abraão. Como é que a Bíblia chama Abraão lá em Hebreus? Para não cansar vocês, não vamos lá não. Como é que ele chama, irmã Mariana? Abraão é o quê? De todos nós, pai da fé. Não é essa a designação dele? Ele não é pai da carne, ele é pai da carne do povo judeu. Mas nós, ele é pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Porque ele é o primeiro. Ele é o primeiro que teve a fé que ninguém nunca teve. Amém? Quando a gente vê a história de Noé, Noé ainda vinha de algumas gerações, de Enoque e tudo mais, que caminhava com Deus. Abraão não tinha ninguém mais. Deus já tinha sido esquecido. Melquisedeque sabia de Deus e ele não sabia. Tanto é que quando ele encontra Melquisedeque, o que ele faz, reverendo? Dá o dízimo. Ele não conhecia Deus. Deus fala com ele e ele faz. Amém? E aí Deus fala para ele: eu vou te dar uma nação e eu vou abençoar todas as nações do mundo através de você. E eu termino aqui. Irmãos, não nos confundamos. São duas promessas. Deus fez uma aliança com o povo judeu e ele cumpriu. Tanto é, irmãos, que dessa época aqui não existe mais Sumério, não existe mais Acádio, não existe mais Babilônia, não existe mais Assírio, não existe mais egípcio antigo, mas existe judeu até hoje. Deus cumpriu. Deus cumpriu. Deus falou: vou fazer, eu vou fazer. Ainda que seja o povo que está de costas para Jesus, ele mantém, está lá. E tem a segunda promessa. Mas essa é a nossa promessa, irmãos? Não. Essa não é a nossa promessa. Essa é a promessa do povo judeu. A nossa promessa é maior. Leiam Hebreus. A nossa promessa não é terra. A nossa promessa não é família. A nossa promessa não é circuncisão. A nossa promessa é o paraíso. A nossa promessa é o Espírito Santo. A nossa promessa é a salvação, é a vida eterna. E essa é a segunda promessa. Essa é que nos contempla. Através de você abençoarei todas as famílias da terra. Aqui não tem judeu, como o reverendo pregou no fim de semana. Não tem judeu, não tem grego, não tem bárbaro, não tem cita, não tem homem, não tem mulher, não tem negro, não tem branco, não tem morador sagrado, morador do Rio de Janeiro. Todos serão abençoados. Basta fazer como Abraão fez: crer. Amém? Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.